Você consegue imaginar o que um minúsculo cubo mágico de bolso, um robô, aspirador de pó e uma conferência internacional militar têm em comum? Pois é justamente a transformação tecnológica que liga esses elementos díspares e que pauta a disputa mais intensa do século XX, a batalha pela inteligência artificial. Nos próximos minutos vamos ver como essas peças improváveis se conectam e por que Estados Unidos e China estão em rota de colisão para definir quem reinará nesta nova era. Estamos diante de uma guerra fria diferente. Não se trata mais de tanques, submarinos nucleares ou foguetes espaciais. Agora, a batalha é travada nos data centers, nas redes neurais e nos chips. De um lado, temos os Estados Unidos, tentando manter sua hegemonia tecnológica. Do outro, a China, avançando com uma estratégia ousada de se tornar a maior superpotência de inteligência artificial do planeta. Prepare-se para uma jornada em que cada movimento, seja um investimento bilionário, uma sensação comercial ou um novo lançamento de chatbot, é ao mesmo tempo uma peça fundamental e um gatilho para a próxima fase dessa disputa global. O termo Guerra Fria da IA apareceu pela primeira vez em 2018, em um artigo na revista Wired, por Nicholas Thompson e Ian Bremmer. Para estes analistas, a ideia de uma Guerra Fria de IA ganhou forma em 2017, quando a China publicou seu Plano Nacional de Desenvolvimento em Inteligência Artificial, declarando a ambição de liderar o mundo em IA até 2030. Até então, os Estados Unidos dominavam a área, nutrida por empresas como Google, Microsoft, OpenAI e tantas outras. Mas pouco a pouco, o cenário começou a mudar. Já no primeiro governo de Donald Trump, e posteriormente no de Biden também, intensificaram-se sanções contra a exportação de chips avançados para a China, na tentativa de limitar o progresso chinês em aplicações militares e civis de inteligência artificial. Em vez de recuar, a China passou a investir mais pesado em design e produção interna de semicondutores, além de alimentar empresas nacionais de inteligência artificial. O curioso é que, em meio a essas tensões, a interdependência nunca deixou de existir. Até pouco tempo, os Estados Unidos vendiam uma parcela significativa de chips para a própria China. A China, por sua vez, dependia de patentes e arquiteturas ocidentais para produzir semicondutores de ponta. Ou seja, era, e ainda é, quase impossível isolar completamente um país do outro, sem gerar prejuízos drásticos para ambos. Tudo isso nos traz ao mais novo capítulo dessa história, um capítulo que deixou a todos de boca aberta. Bem recentemente, um nome desconhecido fora da China, a DeepSeek AI, passou a dominar manchetes internacionais após anunciar um modelo de linguagem de código aberto que supostamente custa 1/10 do valor e tempo de desenvolvimento em relação a concorrentes ocidentais. Isso não começou agora exatamente. Em dezembro, a startup de Hangzhou Ho lançou um grande modelo de linguagem gratuita, alegando um custo total de menos de 6 milhões de dólares. Mas o grande burburinho mesmo só veio com uma versão mais recente. A DeepSeek V3 teria superado o ChatGPT em testes independentes. De repente, o aplicativo da DeepSeek, na Apple Store dos Estados Unidos, ultrapassou o próprio ChatGPT em downloads. Em conjunto a isso, as ações da NVIDIA, a principal fornecedora de GPUs para a indústria de IA, despencaram. A empresa perdeu, em um dia, cerca de 600 bilhões em valor de mercado, e nomes como Microsoft, Alphabet e Amazon também sentiram o baque. Afinal, se for mesmo possível criar uma IA competitiva com chips menos poderosos e bem mais baratos, parte do grande mercado de hardware para IA poderia perder relevância. Investidores e analistas começaram debates fervorosos em torno de duas perguntas centrais. Primeiro, são de fato necessários 100 milhões de dólares para treinar um modelo de ponta? E segundo, será que uma bolha de inteligência artificial favoreceu que as Big Techs conseguissem puxar investimentos supervalorizados? Para a primeira pergunta, a DeepSeek sugere que não. Isso levanta a possibilidade de que a barreira de entrada para a criação de IAs avançadas seja muito menor do que se pensava. E para a segunda pergunta, a queda da Nasdaq indica que investidores estão começando a questionar se os bilhões ou trilhões investidos em data centers e GPUs de última geração são de fato indispensáveis, ou se há soluções mais enxutas no horizonte. Mas para quem está atento, nenhuma dessas discussões é nova. Há anos, analistas indicam que a China poderia assumir a dianteira na corrida pela inteligência artificial por 3 fatores principais. O primeiro é o apoio governamental maciço. O governo chinês posicionou a inteligência artificial como prioridade estratégica, destinando verbas gigantescas e incentivos para pesquisa e desenvolvimento. Diferentemente dos Estados Unidos, até bem recentemente, com o então pacote de 500 bilhões de dólares que o Trump acabou de liberar, as empresas privadas lideravam, com um apoio governamental, porém bem disperso. A China, por outro lado, podia unir forças entre governo, academia, empresas estatais e privadas, em objetivos nacionais claros. O segundo motivo é a quantidade enorme de dados. A China conta com a maior população do mundo, hábitos de compra predominantemente digitais, vide Alibaba e
jd.com. O uso maciço de plataformas como o WeChat, que concentram em um só lugar pagamentos, redes sociais, jogos e serviços de delivery. Com tudo isso, um volume imenso de dados é gerado, alimentando modelos de IA que precisam de amostras abrangentes para aprender. O terceiro motivo é a mão de obra especializada e talentos que estão retornando para a China. Universidades chinesas formam anualmente milhares de engenheiros e cientistas da computação com foco em IA. Nos últimos anos, tensões políticas e restrições de imigração nos Estados Unidos fizeram diversos talentos chineses voltarem a trabalhar em seu país de origem. Esse fenômeno reforça o ecossistema de startups e gigantes de tecnologia locais. Para tentar conter o avanço chinês, os Estados Unidos têm intensificado certas barreiras, que restringem a exportação de GPUs de ponta, como a série A100 e H100 da NVIDIA, e de equipamentos de litografia avançada, necessários à produção de chips de última geração. Também estão tentando estabelecer cotas, chegando a exigir licenças especiais para a venda de semicondutores a países intermediários ou restritos. Por fim, estão impondo sanções a companhias chinesas acusadas de ter conexão com o Exército de Libertação Popular. Entretanto, alguns analistas, como Alvin Wang Grayling, veem essa medida como tiro pela culatra. A lógica é simples. Se a China não pode comprar chips de ponta dos Estados Unidos, ela vai investir ainda mais em soluções próprias, criando um ecossistema alternativo de semicondutores e se tornando mais independente no longo prazo. A DeepSeek aí afirmou ter usado chips H800, versões limitadas dos GPUs originais banidos pelos Estados Unidos, para contornar as restrições. Ainda assim, obteve resultados competitivos. Isso demonstra que, mesmo as brechas tecnológicas deixadas pela contenção podem favorecer a criatividade e a inovação chinesa. Alvin Wang Grayling, um dos especialistas em realidade virtual e inteligência artificial mais conceituados globalmente, argumenta que a cooperação entre Estados Unidos e China é vital para evitar uma corrida que resultaria em riscos para toda a humanidade. Ele destaca que a inteligência artificial tem potencial para resolver problemas globais como fome, pobreza e mudanças climáticas, e que também pode mudar toda a economia de uma lógica de escassez para abundância, se for utilizada de forma colaborativa. Por outro lado, Alvin alerta para o risco da cibersegurança, vigilância e controle populacional que pode surgir de uma IA concentrada em uma única potência. Ele prega que a única forma segura de atingir AGI, ou seja, a tão famosa inteligência artificial geral, seria um trabalho conjunto. No entanto, as tensões políticas, as preocupações de espionagem e o cenário geopolítico tornam essa cooperação cada vez mais improvável. Cada país quer controlar seu próprio destino e, por extensão, seu próprio Big Data, sem correr o risco de ver suas inovações caírem nas mãos de uma potência adversária. Outro setor da sociedade que não está nada contente com o cenário atual são as gigantes americanas de tecnologia. Em especial, a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, chamou a atenção global ao propor um plano econômico para garantir que os Estados Unidos mantenham a liderança em IA. Eles citam 3 eixos principais. Primeiro, os Estados Unidos devem criar uma política nacional de IA, com regras claras para a pesquisa e aplicação de inteligência artificial. Segundo, desenvolver novos talentos. É necessário formar mais profissionais e reter pesquisadores estrangeiros de alto nível. E terceiro, a criação de uma infraestrutura tecnológica que possa garantir acesso a chips avançados, energia, data centers e redes de alta velocidade. Para a OpenAI, quem dominar a AI dominará a economia global. A queda das ações da NVIDIA e de outras Big Techs, motivada pela ascensão da DeepSeek, reforça o senso de urgência. Ou os Estados Unidos duplicam seus esforços, ou podem perder uma fatia de mercado gigantesca e, por extensão, perder influência geopolítica. Enquanto a OpenAI adotou uma abordagem mais fechada e controlada, principalmente após as parcerias com a Microsoft, a DeepSeek aí seguiu o caminho open source. Isso agrada desenvolvedores, startups e nações emergentes que buscam soluções acessíveis. Alguns analistas temem que esse movimento open source chinês possa espelhar o que Huawei fez com o 5G em países da África, América Latina e Sudeste Asiático. Ou seja, oferecer soluções baratas e sem restrições, ganhando a confiança dos governos locais, e com isso, a China exportaria não apenas tecnologia, mas dependência estrutural. É um método de cercar o terreno, em mercados onde os Estados Unidos, por conta de regulações e altos custos, acabam ficando para trás. E isso implicaria num problema ainda maior para os Estados Unidos, pois cabe ressaltar que, provavelmente, o recurso mais importante dessa guerra são os dados. Se a China controla ou tem acesso facilitado às informações de diversas populações ao redor do mundo, ela pode treinar modelos cada vez mais específicos e poderosos, aumentando sua influência. Se quiséssemos fazer um exercício de imaginar esse futuro, a primeira coisa que aconteceria provavelmente seria o domínio de um ecossistema inteiro. Serviços em nuvem chineses como Alibaba Cloud e Huawei Cloud poderiam se tornar a espinha dorsal de nações inteiras que precisam de IA barata. Em troca, a China teria acesso privilegiado a dados para refinar suas tecnologias. Se isso acontecesse, viria um segundo problema, que seria o risco de vigilância.
Acusações de que empresas chinesas possam compartilhar dados sensíveis com o governo de Pequim alimentam o receio de espionagem e manipulação. Políticos nos Estados Unidos e na Europa apontam para exemplos como o TikTok, alegando possíveis riscos à segurança nacional. Nada disso soa tão absurdo quando paramos para pensar como a China está posicionada para os próximos anos. Conceito que veio a ser chamado de a nova rota da seda digital. Tudo isso faz parte de uma estratégia ampla para dominar infraestrutura de telecomunicações, 5Gs e centros de dados, tornando países dependentes de soluções chinesas. Diante de tantas variáveis, alguns especialistas traçam cenários hipotéticos para os próximos 10 a 15 anos. Iremos tratar aqui de 3 desses cenários. O primeiro cenário seria de uma tensão permanente. Estados Unidos e China seguem competindo, mas sem uma ruptura total. Os Estados Unidos restringem exportações e a China cria sistemas paralelos. O mercado se fragmenta, mas ainda há pontos de cooperação limitados. Por exemplo, pesquisas acadêmicas. Em um segundo cenário, tratamos de uma bifurcação tecnológica, uma verdadeira divisão global, com aliados dos Estados Unidos usando chips e clouds americanas, e países alinhados à China adotando tecnologia, infraestrutura e AIs desenvolvidas em Pequim. Isso forçaria as nações intermediárias como Índia, Brasil, Turquia a escolherem um lado ou tentarem costurar acordos híbridos. O terceiro cenário, que é o mais improvável, seria de uma cooperação. Trata-se de uma visão otimista em que a necessidade de resolver problemas mundiais, como mudanças climáticas, pandemias ou segurança alimentar, forçaria os Estados Unidos e a China a cooperarem em IA, criando padrões éticos e trocando dados de modo limitado. Esse seria o caminho para evitar escaladas de tensão e manter a inovação benéfica à humanidade. Diante de tudo isso, relatórios recentes alertam que as restrições americanas podem sair pela culatra. Se impuserem limites rígidos para empresas dos Estados Unidos no exterior, as corporações chinesas terão campo livre para dominar mercados emergentes. E isso gerará menos lucro para as Big Techs dos Estados Unidos, reduzindo o capital para pesquisa, e por outro lado, mais receita e mais volume de dados para empresas chinesas fortalecendo seu ecossistema. Isso significa que permanece como possibilidade que entre 10 ou 15 anos, a China não apenas se torne independente, mas supere os Estados Unidos em hardware, software e aplicações de IA. Em outras palavras, proteger demais pode isolar os Estados Unidos e abrir espaço para a China seduzir o resto do mundo com soluções baratas e sem tantas restrições. A verdadeira questão é que a IA não é apenas mais uma tecnologia, ela é um motor de transformação de toda a sociedade, do mercado de trabalho, automatizando tarefas complexas, e da geopolítica, influenciando qual país terá maior poder de persuasão e dominância. A IA se tornou o campo de batalha definitivo do século XXI. Se a DeepSeek AI realmente entregou, com uma fração de custo, resultados comparáveis ou superiores aos modelos americanos, isso indica que a curva de progresso está cada vez mais aberta a surpresas e saltos quânticos, e cada salto desses pode redefinir quem tem a vantagem competitiva. Os Estados Unidos, tradicionalmente líderes em inovação, enfrentam o dilema de equilibrar segurança nacional e ambição econômica. Já a China aposta tudo em uma visão de longo prazo, ciente de que a liderança em IA pode garantir influência política e econômica que se estende bem além das fronteiras asiáticas. No fim das contas, a guerra pela supremacia da IA, seja militar, econômica ou cultural, não é só sobre Estados Unidos versus China, é sobre o futuro de como a humanidade resolve seus problemas e de quem ditará as regras desse mundo hiperconectado, seja pela barreira de chips, pela enxurrada de dados ou pela ousadia de startups como a DeepSeek. Essa narrativa permanece em rápida evolução. E a pergunta é inevitável, talvez a única que realmente importe é: será que ainda há tempo para a colaboração global ou estamos fadados a ter duas grandes esferas de poder, cada uma com sua versão de inteligência artificial, lutando por mentes, mercados e corações? Este foi o panorama da disputa mais intensa que já vimos no campo tecnológico, uma corrida que pode redefinir a ordem mundial, transformando quem consome ou produz inteligência artificial. Espero que esse mergulho profundo o ajude a compreender melhor as raízes, os interesses e os cenários possíveis dessa guerra silenciosa, mas extremamente impactante. Agora é a sua vez. O que você acha de toda essa narrativa? A China realmente assumirá a coroa da IA? Os Estados Unidos têm condições de manter a dianteira? Há espaços para a cooperação pacífica ou a divisão do mundo em dois blocos tecnológicos é inevitável? Deixe seu comentário. Vamos continuar essa conversa. Se você gostou, compartilhe com amigos e colegas, pois entender esse embate é fundamental para quem deseja se situar no futuro da política, da economia e da tecnologia global. E claro, se inscreva caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela companhia até aqui. Fique atento, a cada semana surgem novos capítulos dessa saga. A disputa por semicondutores, Big Data e modelos de IA não vai parar, e nós estaremos aqui para acompanhar cada reviravolta. Até a próxima e cuide-se.